RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos, estamos iniciando o seu programa Atividade, nesta quarta-feira, 7 de novembro de 2018, aqui pela RDC TV, canal 524 da NET. São 511 mil pontos da NET pelo Rio Grande do Sul. Você pode nos acompanhar em qualquer parte do nosso estado, você pode nos acompanhar em qualquer parte do mundo, diga-se de passagem, né? Porque você hoje, com a facilidade da internet, no YouTube, por exemplo, você acessa a RDC TV Digital. No Facebook, você acessa a nossa programação, no Instagram, enfim, você pode conferir rdctv.com.br, ali, ó, 24 horas no ar, né? O dispositivo, no seu smartphone, no seu computador, onde quer que seja, você pode sintonizar a nossa programação, acompanhar a nossa programação, nosso programa Atividade. Nós teremos muito prazer em ter a sua companhia. Ela é muito importante para nós. Bom, no futebol teremos rodada no final de semana, o Grêmio recebendo o Vasco da Gama aqui na Arena, o Inter indo ao Ceará, a Fortaleza, para enfrentar o Ceará do Lisca Louco, né? E o Ceará que estava lá embaixo, mas agora deu uma ascensão, o Lisca fazendo um trabalho extraordinário, ganhou do Corinthians fora, ganhou do Flamengo fora e tal. Então, Pugina, não é aquele morto que o Inter costuma ressuscitar. O Ceará está vivo, viu? Não dá para alegar assim que o Inter ressuscita morto. Melhoraram as nossas chances, é isso que tu estás dizendo. É uma boa notícia. Não, realmente o Internacional tem uma trajetória muito triste com os piores clubes, né? Contra as piores equipes. Vamos ver se o Ceará está melhorando, de repente a vida melhora para o nosso jogo. Muito bem. E o Grêmio jogando aqui na Arena recebe o Vasco da Gama, né? Tem a obrigação de vencer o Grêmio, evidentemente, né? Até porque agora a única competição que nos resta é o Campeonato Brasileiro, com a possibilidade também única de ficar entre os 4 primeiros colocados, né? Porque título a essas alturas, nem pensar, né? Ficar entre os primeiros 4 colocados para entrar na fase de grupos da Libertadores da América, sendo que o 5º e o 6º participam da Libertadores da América também, mas entram numa fase pré-Libertadores. Eles têm que disputar lá uma partida ainda contra um outro adversário de outro país ali para habilitar-se à fase de grupos. Mas, de qualquer maneira, são 6 que entram, né? Então, o Grêmio estaria dentro desses 6. O Internacional lutando ainda pelo título, expectativa, afinal de contas são 5 pontos do líder, Palmeiras. Embora esse Palmeiras esteja muito embalado e como agora também só resta o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, é lógico que ele vai dar toda a máquina nessa competição. Também, como o Grêmio e o Palmeiras foi eliminado da Libertadores da América, né? Então, restou o Campeonato Brasileiro. Jura, posso fazer só uma provocação? Claro. O Inter está mesmo em qual é a classificação? Em 2º lugar. E o Grêmio? Em 5º lugar. Ah, para os nossos amigos aqui da bancada, os gremistas, viu? Nosso Inter está em 2º lugar. Ó, Bernardoni, nosso Inter, hein? Mas não faz diferença, né? Não, mas sempre é bom registrar. Mas não ganha título. Interessante. Não vai ganhar? Não sabemos. 2º colocado não ganha título. Bom, mas segundo tá um passito para o primeiro e ganhar um título. Só que não é um passito, é um passão. Bom, é um podemos passão atingir esse passão. de 5 metros. Fala, Roger. Entre ficar em 2º ou ficar em 4º vai dar na mesma, né? Então, tem menos trabalho o Inter em ficar em 2º, né? Do que tem nós gremistas em então, ficar a jornada é um pouco menor. Mas vamos continuar torcendo aí pro nosso Grêmio aí. Torcemos ali extremamente, né? Mas não deu certo. Mas vamos continuar agora. Acredito ainda também no 4º lugar aí que a gente consiga chegar, né? Sobre a Libertadores, foi uma injustiça a decisão, né? Vocês já devem ter comentado aqui, eu tava achando que tinha que o Grêmio, o River tinha que ter saído, mas não, mas aí podia, a gente sabe, né, que Júlia? decisão, futebol,
o resultado de campo é muito difícil. Mas regra é regra, né? A gente desrespeitou. Eu a até regra, acho o seguinte, né? que se isso acontecesse na Europa, fosse no âmbito da UEFA, não, eu acho que levar. haveria punição. É, Agora, claro. aqui, no nosso âmbito latino-americano, onde se dá um jeito para tudo, e os argentinos têm um poder enorme Dentro da Conmebol, né? A expectativa não era reverter o cenário, a expectativa era que a punição fosse maior. Exatamente. Então, o que é 50 mil dólares? esse eu acho que foi o maior problema ali do julgamento. Não foi a reversão do resultado. Então, 50 mil dólares, o que é? Para o clube? Para o clube? O que é para o clube 50 mil? E aí são 4 jogos. Só tem mais 2, mas ele está suspenso por 4 jogos, né? E, sendo que no primeiro ele não pode ir no estádio. Isso vai ser uma preocupação enorme para ele, né? Porque imagina, se ele for no estádio, vai ser que nem aqui na arena, vão ficar em cima dele, acompanhando, tá com um comunicador ali. Ele vai ficar em casa, bem instalado, vão montar um baita sistema de comunicação para ele, se vendo o jogo num telão ali e se comunicando direto com o assessor dele lá dentro do campo. Né? Mas todo o descumprimento de uma regra, ela causa abre um precedente. Então, isso, se não foi julgado conforme a lei, que a regra era não pode, outros técnicos de outros times do mundo vão se achar no direito, quer dizer... E é uma falta de senso, né? De bom senso, no caso. Mas, se fosse o meu Inter, eu ia ficar muito indignado. Eu fiquei indignado, eu fiquei indignado com o resultado de campo. Nós estávamos ali... 10 minutos, com a classificação na mão. Né? Aí acontece todo aquele revertério, Paulo Miranda se lesiona, entra o coitado do Bressan. Mas esse menino que entrou também tá coitado, ele deu tudo errado naquela noite ali para ele, né? Se bem que nós perdemos o jogo, para mim, naquele gol que o Everton perdeu. O Everton entrou cara a cara com o goleiro, faz o segundo gol ali, terminou o jogo. Terminava, era 2-0. Aquelas alturas, acho que tinha uns 25 minutos do segundo tempo. Aí eles iam ter que fazer 3 gols. Não tinha como. Mas eu dei o jogo aquele por encerrado quando saiu o gol do Internacional. Eu tinha me acomodado para dar uma secadinha de leve e tal, deitado entre os travesseiros e almofadas com a minha mulher. Aí quando deu o gol, eu digo, deu. Aí, o gol do Grêmio. Quando deu o gol do Grêmio. Acabou, não tem mais que secar, vou assistir um filme. Mudei. No dia seguinte, fiquei sabendo do resultado pelo jornal. Eu disse, mas o que é isso? O mundo enlouqueceu? Eu fui bem nesse teu caminho também. Estava a mesma situação. Já estava noutra vibe ali, contando que estava certo e no final... jogo é por isso. Mas a dificuldade do Internacional com os times pequenos se explica. O ataque do Internacional não é um ataque consistente. O Internacional tem dificuldade no ataque. E jogando contra equipes pequenas, essas equipes se fecham. Então, todo comentário de análise feito pelos analistas, eu não sou entendido, mas pelos analistas dizem que a defesa dele está muito bem montada. Todo time que joga contra o Internacional, sendo pequeno, está com a defesinha bem montada. E o Internacional tem dificuldade para entrar. Quando pega um time maior que tem pretensões no jogo, quer os pontos, aí ele vem para frente e facilita o trabalho do nosso ataque. Isso é o que eu vejo. Como eu vejo a dificuldade. Não, mas é isso mesmo. E além disso, perdemos pontos, poderíamos estar em outra posição por certas jogadas atrapalhadas da defesa, em que a defesa atrapalhou o goleiro em algumas partidas. Né? Tirou a bola do goleiro, o cara se enroscou com a bola, veio alguém. Há problemas também ali dentro da pequena área com os zagueiros e o goleiro. Mas a defesa do Inter, de modo geral, está bem. Está muito bem, né? Está bem postada, tem uma das melhores defesas do campeonato aí. Ainda um toque na nossa segunda divisão, a Série B, que a gente está torcendo aí pelos nossos clubes, né? O Brasil de Pelotas conseguiu dar uma boa respirada, porque ontem saiu do sério, né? Tocou 5-0 no Atlético Goianense, no Vila Nova de Goiânia, que é um dos clubes que está ali, beirando o grupo classificatório. Então, uma vitória contundente que praticamente o tira da possibilidade de um rebaixamento. Já o Juventude, pelo contrário, né? O Juventude esse está afundando, perdeu ontem mais uma para o CRB, que é um concorrente direto lá naquela fase do rebaixamento. E essas alturas está muito difícil de que o Juventude venha a escapar do rebaixamento. Uma pena, um clube tradicional da nossa serra, já disputou muitíssimas vezes a Série A do Campeonato Brasileiro, agora vai
depois de ter subido, ter retornado, chegou até a D. Da D veio para C, da C para B e agora podia se manter na B pelo menos, né? Não precisava aspirar uma Série A. Aspiraram a Série A, mas infelizmente acho que não vai ficar na B, né? Questão de elenco, né? Isso aí é uma questão fundamental. Muito bem, de futebol. Elenco e grana, né? Elenco e grana. Claro, para ter elenco, tem que ter grana, né? Os caxienses têm que abrir a mão lá. Mas os caxienses têm grana, não é por falta de grana lá que eles estão deixando de apostar, né? Muito bem, Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente, porque quem tem loja tem uma entidade que dá um respaldo enorme para o lojista, porque o Cindy Lojas está sempre buscando informações nas mais diversas partes do mundo, onde tem um avanço nessa área, busca essa informação, traz e oferece para os nossos lojistas através de palestras, de seminários, de conferências, de encontros e inclusive agora, daqui a pouco vai ter mais uma grande palestra, um grande conferencista que vem aí e nós vamos dar mais detalhes, né, a seguir. Então, se você é lojista, não é associado do Cindy Lojas, trate de associar-se. E a Aspecir, esta é uma instituição de previdência complementar. Para complementar sua aposentadoria, é uma entidade que tem valores éticos, é uma entidade que tem responsabilidade, mais de 75 anos ela atua nesse ramo. Portanto, isso aí é um conhecimento pleno, né, do assunto. Isso é respeitabilidade, porque uma empresa, para estar todo esse período aí, ela tem que ter respeitabilidade e idoneidade. Por isso que pode dizer que Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. E a Luminari? Luminari é a iluminação técnica, né, com muita qualidade, iluminação técnica, decorativa. Você quer transformar o seu ambiente? Sabe que uma iluminação é um fator preponderante para tornar um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais bonito, e a Luminari é especializada nisso aí. Então, você passa lá numa das duas casas da Luminari, uma fica na Quintino Bocaiúva 877 e a outra na Venceslau Escobar 2150. O telefone é o 3019-6877. E subindo ou descendo a Protásio, o que você encontra? Encontra o barranco, encontra o melhor chopp, o melhor churrasco, encontra o ponto de encontro da capital dos gaúchos. Ali, companhia do Elson Furini, do Chiquinho Tasca, sua competente e alegre equipe de garçons, você desfruta de momentos agradabilíssimos, tem estacionamento, manobrista, tudo para facilitar a sua vida e oferecer momentos agradabilíssimos. E para facilitar a sua vida financeira, você tem o Banco da Nossa Terra, o Banrisul, um banco que está sempre a par com a moderna tecnologia, que está sempre oferecendo o que há de melhor para você. Confira aí. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o crédito 1 Minuto Banrisul, você não passa aperto. Tem crédito pré-aprovado acessível em qualquer canal de autoatendimento. Você pode contratar na hora das compras nas máquinas Vero. Assim, rápido e sem burocracia. E à medida que você paga as parcelas, o crédito volta a ficar disponível. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Isso aí, Banrisul, o banco da nossa terra. E o seu pet, o seu bichinho de estimação? Esse precisa ter um tratamento todo especial. E quem dá um tratamento especial é a Cobasi, né? Cobasi, uma empresa aí que tem 32 anos de liderança no varejo pet, é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas aí no nosso país, né? E agora temos 4 lojas aqui em Porto Alegre. O seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e de aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. E, logicamente, é uma excelente opção também de lazer, né, para você, para a sua família, visitar uma loja da Cobasi, levar a criançada lá para ver aqueles bichinhos maravilhosos ali, o gato, o cachorro, o passarinho, né, o coelho e tantos outros bichos ali. Então, Cobasi, liderança absoluta no varejo pet. Muito bem, nós ontem tivemos uma entrevista que repercutiu
nacional e internacionalmente, do futuro ministro da Justiça do Brasil, juiz Sérgio Moro, pessoa que desempenhou um papel extraordinário à frente da Operação Lava Jato, o que lhe deu credibilidade para ser alçado a um dos postos mais importantes de um governo, que é o do Ministério da Justiça. E ele ontem foi entrevistado e foi de uma clareza, de uma lucidez, de uma firmeza, de posicionamentos claros, né, muito claros, trazer, né, a estrutura da Lava Jato para dentro do Ministério para combater a corrupção, para combater o crime organizado, né? E tudo, evidentemente, com o respaldo que lhe foi dado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, o qual, diga-se de passagem, também ontem teve destaque ao ir no Congresso Nacional, teve seu primeiro encontro com o Congresso Nacional e, mais uma vez, referendar o que é fundamental. O que está à frente é a Constituição brasileira. Todos esses aspectos aí dão um embasamento, né, de seriedade, de confiança nos brasileiros ao novo governo. Pelo menos essa é a minha interpretação, Percival Pugino. Antônio, nós tivemos uma felicidade como brasileiros, como nação, né, que um juiz que estava formado, especializado exatamente em combate à criminalidade, lavagem de dinheiro, está puxando o fio de uma investigação numa cidade fronteiriça, puxou uma peninha e atrás da peninha veio mais peninha, daqui a pouco veio uma galinha, daqui a pouco veio um galinheiro inteiro, né? E todo esse problema da corrupção brasileira acabou fluindo para as mãos dele e ele se comportou com uma dignidade, com uma paciência. Olha, esse homem enfrentou todos os poderes da República e todos os poderosos da República sentado na sua cadeira de juiz, tendo apenas a caneta na mão. Era Câmara dos Deputados, Senado Federal, autoridades, líderes políticos significativos, ex-presidente da República, presidente da República, sucessor do presidente da República, Supremo Tribunal Federal. Era o mundo contra ele, mais uma parcela da imprensa brasileira a criticá-lo. E ele sereno, tomando as suas decisões e promovendo uma verdadeira limpeza que ainda precisa andar, que tem o que fazer. Mas esse homem se qualificou pelo trabalho que fez para outros voos. O jurista Dilson Mugenon Martins, ele escreveu outro dia um artigo onde ele lembra um provérbio chinês em que ele diz que quem chega ao alto da montanha, se referindo ao Moro, nesse provérbio chinês, quem chega ao alto da montanha só tem passos para descer. E que, portanto, tem que trocar de montanha. Foi exatamente aquilo que o Moro fez. Ele levou a sua experiência, né, o conhecimento que ele adquiriu a respeito desse submundo e suas infiltrações em estruturas que ele agora, indo para o Ministério da Justiça, ele traz isso para si. A mim me surpreende, né, que haja setores da imprensa que levantem questões como, mas não vai ficar meio esquisito que alguém que fez isso, que fez aquilo, que prendeu o Lula, agora assume uma função política. Esse homem está renunciando à carreira dele para assumir o Ministério da Justiça. Alguém acha que o Moro, ou que o Bolsonaro, principalmente como presidente da República, vai estar, antes de tomar uma decisão, se preocupando para saber o que o PT vai pensar? Será que eles têm esta preocupação de saber, mas o que o PT vai dizer? Não, esse não é o Bolsonaro, esse é o Fernando Henrique. Fernando Henrique é que antes de tomar qualquer decisão, ele se perguntava, mas, o que será que o Lula vai dizer? O que será que a bancada do PT vai dizer? Não, deixa para lá, isso é passado, isso é retórica antiga. Tem que tocar o Brasil para frente, seguir um projeto que foi abraçado pela sociedade brasileira de uma forma invulgar, com uma intensidade invulgar. Fala, Roger. Impressionante como é que conseguem criar uma história ainda questionando, né? Foi conduzido para chegar a esse ponto, né? Então, são situações que a gente começa a criar assim, como é que tem a imaginação de chegar a esse ponto? Ontem eu estava no almoço do Lídia ali e a primeira pergunta para o Lamáquia foi, o presidente da OAB, em relação à opinião dele, em relação a
o Moro ter aceito esse convite. E a opinião dele, como é a minha também, é que ele aceitou tecnicamente, não é um convite político, né? Apesar de estar no Ministério, uma área técnica. E isso aí o Moro demonstra que fez muito bem e que tem um domínio. Então, eu acredito que foi muito assertivo esse convite do nosso presidente agora, né? Independente se eu votei ou não votei, é o nosso presidente e a gente tem que apoiar de todas as formas. Eu acho que foi uma assertividade esse convite que ele fez para o Moro. É um personagem que vai somar bastante e ele tem feito ali bons convites, eu acredito. Tem pensado bastante. Uma das falas do Bolsonaro é que ele está demorando para definir os ministros, mas quando ele definir, ele não vai ter mudanças. Então, eu acho que tem feito bem planejado, bem pensado, e eu acho excepcional o Bolsonaro ter convidado e o Moro ter aceitado. Então, sou todo favorável aí a esse posicionamento aí, e vejo que a classe também é. Posso te dar uma... Acho que as pessoas talvez não saibam o que é o LIDER. O LIDER é um grupo de empresários mundial, daí tem nacional e tem o LIDER aqui do Rio Grande do Sul. E ontem foi um almoço que teve ali como convidado o Lamáquia, teve o Procurador-Geral do Estado, o deputado Zucco eleito, né? Então é um grupo bem seleto ali e discutem alguns temas bem polêmicos, e esse aí abriu a discussão, a questão aqui da nomeação do Moro. E o que significa o LIDE? O LIDE em geral grupo de empresas, grupo de empresários, né, que faz um estudo. É uma sigla em inglês? É uma sigla em inglês. Muito bem. Fala, Micheline. Pois eu acho que o que é importante ressaltar, foi importantíssima essa nomeação do juiz Sérgio Moro, e ele deixou bem claro na entrevista dele que ele aceitou por convergências importantes entre ele e o Bolsonaro, e que ele, para uma política, uma agenda anticorrupção, uma agenda anticrime organizado, e que todo o trabalho dele vai estar dentro das normas, das leis, da Constituição Federal, dos direitos fundamentais. Quer dizer, com esta segurança que ele nos passa e conhecendo o trabalho dele dentro da Lava Jato, como juiz federal de primeira instância, nós podemos ficar tranquilos e dizer, não, realmente, se ele vai fazer uma pessoa íntegra, como disse o Pugina, uma pessoa extremamente correta, corajosa, porque, como disse, enfrentou poderosos de Brasília e do Congresso e políticos pesados, ele conseguiu colocar na cadeia o Lula, que era o representante mor da esquerda e de um partido poderosíssimo dentro do Brasil. Então, se ele vai para frente das câmaras e diz, eu vou trabalhar para o anticorrupção, projeto anticrime organizado, mas dentro da Constituição. E é claro, isso é óbvio. Então, eu acho que não tem o que se comentar, os comentários que vêm da esquerda, de outros jornalistas, isso aí é como diz o Pugina, eles estão preocupados com isso? Eu acredito que não estão preocupados que a esquerda vai pensar. Ele, Bolsonaro, até agora o que demonstraram, e do juiz Sérgio Moro demonstrou muito, eles querem fazer um bom trabalho de proteção para o Brasil, colocar a ordem na casa. E isso, através das medidas dele, que até eu anotei algumas coisas que o Moro comentou ontem, por exemplo, proibição da progressão de regime para os presos que têm vinculação com o crime organizado. Isso é perfeito, porque para que ter essa progressão do regime deles, do preso, se ele está fortemente ligado a um crime? Então, não pode, se não tem essa progressão para a liberdade, né? Está ligado ao crime da organização criminosa, então não ter essa progressão de pena. Operações policiais disfarçadas, ele comentou que nos Estados Unidos é muito forte isso, se usa muito, a legislação permite a nossa, mas ela não é muito clara para
os policiais, por exemplo, se disfarçarem e tentar comprar alguma droga ilícita e aí dali se descobriu todo o crime. Presídios com segurança máxima também, ele falou sobre isso. Investir em tecnologia, que ele diz que é importantíssima a tecnologia para a identificação do criminoso, que também tem nos Estados Unidos. Ele comentou, parece que tem já algum instrumento importante aqui da tecnologia, alguma máquina aqui, mas que tem que ser usada e tem que ser utilizada para poder descobrir e identificar. E inteligência e estratégia, foi a pauta dele sobre isso. Eu acho que, nossa, depois da entrevista de ontem, a eleição do Bolsonaro, a entrevista de ontem com o Moro, nós temos que respirar fundo e dizer, meu Deus, Brasil está no caminho certo. Nós temos agora, podemos relaxar um pouco, porque sabemos que pessoas extremamente bem intencionadas, extremamente competente, extremamente ética como o Moro e extremamente decidida a ajudar como o Bolsonaro, nós podemos ficar tranquilos. Sempre tendo, é claro, um Gilmar Mendes lá no Supremo, que daí deixa a gente um pouquinho com o pé atrás, que saiu agora a decisão do Fachin hoje, dizendo que os advogados do Lula pediram habeas no Supremo. E o Fachin disse, tudo bem, vai ser decidido pela segunda turma. Aí o Gilmar Mendes, não, essa decisão vai ser pelo plenário. Nem eles se decidem, mas por que o Gilmar Mendes, se o Fachin diz que é o relator da Lava Jato, disse, não, vai ser pela segunda turma, o que vem o Gilmar Mendes e vem, não, vai ser pelo plenário, porque é ali que compete, aí os 11 ministros. Mas por que ele tem que resolver isso? Então, tirando esses, outros, eu acho que a gente tem um momento agora de bastante tranquilidade e otimismo no nosso país, Um dos aspectos, assim, ó, que alguém levantou aí, que nós vamos ter a continuação da Operação Lava Jato em uma situação muito mais avançada, E aí, bom, mas na Itália, por exemplo, foi feita a Operação Mãos Limpas e tal, e de repente o troço esfriou e acabou dando em nada. É que na Itália, o juiz que fez a operação, ele não foi guindado ao Ministério da Justiça, como foi aqui o juiz Sérgio Moro. E, além do mais, na Itália, assumiu a presidência da República uma figura chamada Silvio Berlusconi. Que é um horror. Altamente comprometido, altamente. O que ele foi tratar de fazer? Tratou de desarticular tudo que havia com relação à Operação Mãos Limpas, que implicava, empresários, políticos e dirigentes de estatais e tantos mais, assim, bem igualzinho como aconteceu aqui no Brasil. Mas, felizmente, nós temos a perspectiva de que aqui a coisa seja diferente, Putin. Aqueles que fazem o que eu chamo de teofania lulista, entende? Quer dizer, que a exaltação suprema de Lula, a condição de um ser superior, de um ente divino, Então eles criticam a justiça de primeiro e segundo grau, tanto o TRF4 quanto o juiz Sérgio Moro, dizendo, mas por que não prendem o Fernando Henrique? Por que não prendem este e aquele? Bom, não prende em primeiro lugar porque o processo não chegou lá, ele é um juiz de primeiro grau. Não prendeu mais gente porque tem o diabo do foro privilegiado. Certos réus já identificados, já denunciados inteiramente, estão com seus processos parados no Supremo Tribunal Federal. Não vieram para o juiz Sérgio Moro, não chegaram nem perto do nariz dele. Quando ele abria um processo qualquer lá e estava ali um senador da República, ele fechava o pacote e devolvia para o Supremo. É o que manda a legislação brasileira. Infelizmente, ainda temos essa coisa, essa restrição ao exercício da jurisdição. Vai para Brasília. Ou seja, não ponham isto nas costas dele, porque não cabem. Pergunta por que estes senadores, até hoje, não votaram a reforma da Constituição para acabar com o foro privilegiado. Liga para o cara, não fica acusando o juiz. O juiz não tem a culpa disso. O juiz lá na Itália foi assassinado no final. Então, explodiram lá o carro, o juiz e a esposa. E então a gente já tem que trabalhar aí um pouquinho essa ideia de segurança. O Bolsonaro foi num culto com colete à prova de bala. Então a gente já está vivendo aí um cenário preocupante nesse sentido, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que se prevenir, tem que andar
com muita segurança, com muita proteção. Porque, sem dúvida nenhuma, tanto o Bolsonaro quanto o Sérgio Moro, eles passam a ser alvo, né? Alvo dessas organizações criminosas, que são organizações poderosíssimas, muito bem armadas, muito bem articuladas, né? E na medida em que o governo se propõe a uma ação contundente contra essas organizações, logicamente que tem que tomar as devidas providências, os devidos cuidados, porque a reação pode ser forte, né? O outro comentário que fizeram, que, então eles já sabiam, isso tudo foi uma estratégia. Como já sabia? Como é que em 2017 ia saber que o Jair Bolsonaro ia ganhar a presidência da República? Não tinha como, não é evidente, não tem bola de cristal. Então, foi agora, é tudo... Imagina que ele ia planejar, ele não é político, ele deixou bem claro que fazer parte, ser o ministro da Justiça, eu vou ter que entrar em contato, vou ter que dialogar com o Senado, com o Congresso, com os políticos, com os outros ministros, com o presidente, isso é política, mas eu estou aqui como técnico. E ele é expert em direito penal e crime organizado, tanto que no Supremo, se não me engano, acho que a ministra Rosa Weber, antes, alguns anos atrás, chamou ele, ela consultava ele para as decisões desse teor que ele é expert, estudou fora. Então, a pessoa está ali como técnico, ele quer ajudar, não tem vaidade. Ele já provou no desenrolar da história dele agora, do que ele trabalhou na Lava Jato, que ele não é vaidade, é querer ajudar. E de uma forma muito corajosa, que eu, Micheline, não sei se eu teria tanta coragem. Então, queria muito fazer aquele, mas arrisca a pele diariamente, né, Júlio? Sem dúvida. O Bolsonaro, a facada foi ali. Na Operação Lava Jato foram mais de 130 condenações até agora, de diversos partidos. Né? Cabia a nós, eleitores, tirar o foro privilegiado de alguns para agora ir para um julgamento na operação. Muito bem, bem lembrado. Então, eu acho que nós, eleitores, fizemos a nossa parte. Agora vamos ver o segmento aí da operação. Muito bem. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, bebida 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar. Micheline, bota aí mais um suquinho. Mas eu gosto, né? Micheline, ela está no terceiro pote de suco ali. Ai, que horror, que exagero. É o segundo ou terceiro copo. A bebida saudável 100% natural, aí de Ivoti, essa bebida produzida lá pelaquela equipe especializada, laranjas plantadas com todo o cuidado, cultivadas com todo o cuidado para dar esse suco saborosíssimo aí, que não tem água, não tem açúcar, não tem nada. Suco Petri 100% natural. E o CIE tem um mundo de oportunidade para os jovens, para mudar a história dos jovens. Então, ele presta um papel importantíssimo para o desenvolvimento dos jovens, especialmente aqueles que estão sedentos de oportunidades. Confira aí. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Isso aí, um mundo de oportunidades para os nossos jovens, para mudarem a sua história. E a Vidrobox? A Vidrobox tem vidros temperados, laminados, termoacústicos, porta giratória, box para banheiro, fechamento de sacada. Tudo que você pensar em termos de vidro, aquele blindex qualificado, você encontra lá na Vidrobox. É especializada nessa área, está desde 1971 no mercado. Então aí você acessa vidrobox.com.br, você tem todas as informações para tudo aquilo que você precisa.
E para a sua informação na área política, você tem o site do nosso parceiro de bancada, Percival Pugina. Você acessa pugina.org, esse Pugina com 2 Gs, e você tem ali um elenco altamente qualificado, profissionais das mais diversas áreas aí, que estão lá dando a sua opinião sobre tudo que está acontecendo no nosso país. Imperdível o site do nosso Percival Pugina. E a Gimo tem um produto especial para você manter o seu ambiente limpíssimo e com muita facilidade. Sujou, dá um spray de Gimo multiuso, esse produto maravilhoso que você está vendo ali, passa um pano e fica tudo limpinho, maravilhoso. Confira aí como funciona. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Qualidade comprovadíssima dos nossos produtos Gimo. Micheline, qual é o recado que tu tens aí? Eu fiquei surpresa e concordo com o nosso presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamarck, que ele fez um comentário que saiu no Diário Oficial de ontem, uma leva de novos cursos de direito. São 10 novos autorizados, totalizando 1.360 vagas anuais. E só em 2018, o Ministério Público autorizou o funcionamento de 263 novos cursos, abrindo 36 mil vagas. Eu acho que é muita vaga, muita faculdade de Direito, e não é uma faculdade forte, de nível. Eu acho que nós temos que pensar na educação, mas também pensarmos num curso superior forte, né, para os nossos estudantes. Porque o que acontece? Entra uma leva de jovens que não vão ter uma profissão preparada ou qualificada, porque essas universidades que estão sendo formadas e constituídas, assim, como diz a moda Miguelão, podemos usar esse termo, porque eu acho que não vai ser produtivo para a nossa sociedade e muito menos vai conseguir competir com outros bacharéis em Direito que vão estudar em universidades mais fortes, né? E depois o seguinte, né? Tempos passados, isso aí já se vão lá, seus 25, 30 anos, aí quando o jovem se formava numa faculdade, ele estava encaminhado na vida porque ele tinha uma profissão e ele iria encontrar um emprego no mercado de trabalho. Só que de lá para cá, as faculdades proliferaram pelo país, nas mais diversas áreas, e de Direito, então, é uma coisa incrível. Qualquer esquina aí, tu encontra uma faculdade de Direito, né? Até por correspondência. Pois isso aí, o MEC virou um balcão de negócios e isso é inaceitável, né? Porque daí não vai sair um profissional qualificado e ele não vai atender uma sociedade devidamente correta. Por quê? Porque ele não foi bem preparado na universidade, na faculdade. Então, prejudica, tem que dar atenção ao curso superior. Não basta só ter faculdades, tem que ser faculdade de qualidade. Então, isso que o MEC está fazendo e que o nosso presidente da OAB comentou, eu concordo também. Ele achou que é um erro que está cometendo ao permitir o funcionamento de cursos em qualquer condição técnica. E o MEC tem que procurar investir em cursos que tenham perspectiva, especialmente na área da informática, da ciência, da inovação, coisa assim. Tem que procurar investir nesta área, né? Que é a área do conhecimento, que é a área que vai predominar, que já partiu, né, já está predominando e vai predominar cada vez mais. Enfim. É uma pena, porque na verdade, são empreendimentos comerciais, pelo que se presume, não pela facilidade com que são criados. Onde vão buscar titulados para exercer o magistério nesta quantidade, para atender a demanda de 200... Tem mais os professores para tomar conta de toda essa turma. Para atender. Então, fica com muito jeito de ser empreendimento comercial, que seduz o aluno, porque não precisa conhecer, não precisa estar bem preparado para ingressar, porque a seleção é totalmente facilitada, o ingresso é totalmente facilitado. A saída não é dificultada, porque o sujeito pagando, ele vai ao longo do curso. E no Brasil, a verdade é essa, perdeu-se o hábito de queimar pestana.
de estudar para aprender, de fazer o esforço, de ler além dos polígrafos, de ler além das pequenas e breves indicações de leitura, de se interessar para conhecer correntes, formar a capacidade de raciocínio, de discernimento para orientar o seu cliente como advogado. Então, não, você vai cumprindo ali a sua rotina, fazendo um esforço terrível, familiar, para pagar mensalidade, quantas histórias, e depois não passa no exame de ordem. Depois não vai passar, ele vai fazendo qual trabalho? Aí ele jogou fora o recurso porque ele não consegue aprovação no exame de ordem. Então, ou seja, é um filme já visto que, pelo jeito, continuará a se reproduzir. Mas, com certeza, é um negócio. As empresas que mais crescem na Bolsa de Valores são do ramo de educação. Então, a gente tem empresas de fora do país vindo para cá, empresas se estruturando nacionalmente e indo para fora já, comercializada aí com um grande índice de crescimento de valor dessas empresas. Mas eu ainda vejo um lado bom da área do direito que não tem EAD. Né? Então, não tem o quê? Não tem a graduação à distância. Várias outras graduações são pulverizadas à distância. O direito ainda não. A ordem... Esperamos que não. Teve um teste ali no Paraná, mas não deu certo e não foi à frente. Então, o MEC tem o papel dele que ele tem que fazer. Ele não fez, a ordem está fazendo o papel dela. Né? Então, a gente tem um índice de reprovação da ordem muito grande. E eu sou completamente favorável. Né? Eu sou graduado em Direito e em Contabilidade. E Contabilidade também tem prova de suficiência. Eu sou a favor de todos os cursos de graduação ter uma prova de suficiência. E o bom da contabilidade é que tem um quesito de manutenção da educação. Então, tu é obrigado a continuar estudando. Anualmente, tu tem que fazer 40 horas ali de educação continuada e comprovar essa educação continuada. E isso aí eu acho que é um grande ganho também. E talvez até para a ordem ter uma evolução nesse sentido aqui, comprovar que você continua estudando. Porque... como vocês falaram, antigamente era a garantia, tu te formava numa graduação, tu tinha um trabalho ali e ia se sustentar o resto da vida. Hoje não, você tem que se formar, você tem que continuar a tua educação, você precisa continuar atualizado. Então, talvez, uma dica aí que fica para os conselhos se preocupar com o pós. Tem o nivelamento da prova da OAB? Legal, tem que ter e tem que ser no mesmo padrão que tem sido. Mas fazer uma obrigação, talvez, de continuidade da educação, que não existe hoje um profissional que se gradua e vai continuar atualizado. Ele é uma educação contínua. É interessante ter as faculdades, mas tu acha que vai ter professores altamente qualificados, como, por exemplo, a PUC exige mestrado para os professores? Tu acha que essas faculdades que são abertas facilmente, muitas vão exigir qualificação desses professores? Essas são questões que eu acho que abrir um monte assim não é saudável para o meio acadêmico. É uma obrigação do MEC, né? O MEC exige lá para uma graduação, tem que ter tantos doutores, tantos mestres, então tem essa necessidade. Porém, o que a gente vê hoje que são profissionais nessas faculdades voltado para a docência, sem aquela experiência de mercado. Então, é uma profissão hoje, é claro, ser professor antigamente, você exercia a tua profissão e ainda ministrava a docência. Sim. Então, hoje a gente vê bem mais separado do que era antes. Muito bem. Já falei no integrante do programa aqui, que tem um site maravilhoso, e o outro integrante do programa, professor Moacir de Araújo Lima, que é escritor e que é um estudioso da física quântica, coisa profunda, né, que tem uma influência muito grande na nossa vida. Está lançando um livro, né, vai ser no próximo sábado. O livro é Quântica e Consciência, o grande encontro, um passeio pelas ideias da física. E no sábado, às 10 horas da manhã, ele vai dar uma palestra, né, sobre o tema do livro. Será no auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural da CE. E às 15 horas e 30 minutos ele estará autografando no pavilhão de autógrafos lá da Feira do Livro. Então, Quântica e Consciência, o grande encontro, um passeio pelas ideias da física, do
Moacir Costa de Araújo Lima. Com licença, Jurandir, nós temos um livro aqui que eu quero indicar, de um jornalista muito conhecido, nosso gaúcho, nosso parceiro de bancada, né? Imagina. Por acaso integrante do programa. Integrante do programa, chama-se Israel e Palestina. Ontem eu fui adquirir o meu livro na noite de autógrafos e recebi o autógrafo do meu querido amigo Jurandir. E só quero ler o que está aqui. Olha que interessante. Neste texto introdutório de grande abrangência e visão objetiva, Jurandir Soares apresenta as origens e o desenvolvimento de um conflito, iniciado em tempos imemoriais, entre povos que não encontraram ainda uma fórmula pacífica de coexistência. É bárbaro, estou louca para ler, eu comprei ontem de noite. Eu estava lá. Estava lá o Fugina também, tudo registrado em fotos, né, Fugina? Eu sei que tu não foi, porque eu acabei não te mandando o convite. Eu não tinha o registro do teu nome no meu celular. Hoje que eu botei ali para te passar a mensagem. Mas tá aqui. Mas, é cultura e é bárbaro. Parabéns, muito obrigado, muito obrigado. Está à disposição na banca da editora Leitura 21, lá na Feira do Livro. Leitura 21 a banca está ali na Rua da Praia. Já é a quinta edição atualizada. É a quinta edição e isso aí vai ainda muito várias outras edições, porque o conflito não termina. Não termina. Tá sempre. Não, é bárbaro. Fala, Fugino. Não, isso é uma obra de atualidade permanente. Na verdade, eu não ia falar agora, eu ia te fazer uma consulta como perito em assuntos internacionais. E a eleição dos Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos é interessante, né? Bom, ela não apresentou surpresa nenhuma, porque os republicanos mantiveram a maioria no Senado e os democratas ganharam a maioria na Câmara dos Representantes, né? Eles precisavam 23 cadeiras, fizeram 26. Não é novidade pelo seguinte, que isso tem acontecido sempre nessas eleições de meio de governo, sempre o partido do governo perde ou no Senado ou na Câmara de Representantes. A maior parte das vezes na Câmara de Representantes. Então, houve esse crescimento, né, por parte do Partido Democrata, que eu acho que é salutar, é bom ter uma oposição forte dentro do país, mas assim, talvez o diferencial tenha sido pessoas que foram eleitas. Uma moça, 29 anos, de origem latino-americana, né, foi eleita para a Câmara dos Representantes. Foi eleita uma muçulmana, as duas muçulmanas, né? Uma originária do Paquistão, outra originária da Líbia. Foi eleita uma negra, né? Uma governadora negra. Então, enfim, né? Mostrou que a democracia norte-americana ela é multifacetada, né? Ela globalizada, tem todas as suas representatividades. Então, eu acho que isso aí foi um dado importante, né? Mas tudo isso, né, o presidente Trump, logicamente... Ficou bem feliz, Ficou né, feliz, está fazendo a sua campanha com vistas à sua reeleição em 2020. E diga-se de passagem o seguinte, a gente sabe muito bem o que influi numa eleição. O bolso do cidadão. E os Estados Unidos nunca, olha, nos últimos anos estiveram tão bem. Econômica não. O desemprego está em apenas 3,7%. A inflação está em 2%, né? Então, o salário básico que eles pagam lá e tal, tem aumentado mês a mês aí. O melhor índice em 49 anos. Então, quer dizer, ele está, na parte externa, na política externa, ele tem tido muitos conflitos, tem tido muitas contestações, e muitas até procedentes. Na parte interna da economia, que é o que interessa ao cidadão americano, ele vai muito bem, obrigado. Que vai ser a bandeira dele da nova candidatura. A bandeira. Mas a polêmica é o que ele quer. Ele quer a polêmica externa. Então, claro, o combate, o conflito é interessante. Mas, complementando aí a diversidade dos Estados Unidos, foi eleito o primeiro governador homossexual declarado. Isso. Né, teve ali mais um estado que liberou a utilização da maconha, né? Então teve algumas evoluções. A gente tem algumas coisas para aprender com o processo eleitoral aí americano em relação a voto também. É uma coisa para a gente se integrar e estudar também. Aliás, a propósito, você que trata com auditoria de urnas eletrônicas,
Nós tivemos 5 estados norte-americanos que realizaram eleições com urna eletrônica. Foi a Louisiana, a Geórgia, a Carolina do Sul, Delaware e Nova Jersey. Outros 45 ainda seguem no papelzinho. Será que eles não estão confiando ainda na urna eletrônica lá? É a diversidade dos Estados Unidos, né? Então, é uma questão de um ter pena de morte, é outra questão de outro ter liberação da maconha. Então, são pontos de vista que eles aceitam essas diferenças. Mas vocês veem que a votação eletrônica, ela é aceita. Então, são mais de 30 países, sendo os Estados Unidos em parte eletrônica, em parte não. Mas o nosso processo, ele pode melhorar, mas ele tem que melhorar evoluindo, não retroagindo, né? Retroagindo a uma votação em papel. Ter um comprovante em papel, colocar numa urna do lado da urna eletrônica para poder ser auditado isso depois, eu concordo. Mas os Estados Unidos, ele tem trabalhado e evoluído e crescido em relação a essa questão da votação e está cada vez mais rápido. A gente vê lá as apurações. Porque, de modo geral, as votações eram muito demoradas. Muito demorado. Nós somos um exemplo, né? Imagina, 2 horas depois do Acre, a gente já tem tudo definido. Então, nesse ponto de apuração, o Brasil ainda, eu acho que é um case positivo. A gente tem bastante coisa para melhorar, mas em relação à votação eletrônica, eu acho que a gente está bem avançado. Não estou dizendo que é perfeito. É claro que a gente pode melhorar, mas a gente já é estudado por vários países. Que bom. Jura, qual a tua posição também, fazendo um questionamento na área internacional sobre a China e os Estados Unidos? Tu não acha que o que eu vejo, a China vai ser a economia número 1 do... A economia forte do mundo, a China está crescendo, há projeções de que lá 2000 e não sei quanto, lá ela vai passar os Estados Unidos. Pois né? Aí tem uma briga também, a briga comercial, a guerra comercial que o Trump estabeleceu com a China. Pois é. E ali, num aspecto, ele leva melhor em algumas pontas e leva pior em outras. Está levando a pior na soja. Porque a China era grande, como os Estados Unidos são o maior produtor mundial de soja. A China é grande comprador assim de coisas de 40 bilhões de toneladas e tal. E se ele coloca restrições? Aí ele começou com as taxações para os produtos chineses, os chineses taxaram o produto norte-americano. Então, de 40 bilhões de toneladas, venderam 285 milhões, né, agora na última safra. E isso aí, logicamente, que causou problema para os produtores. E aí o Trump teve que fazer uma coisa que não é muito do capitalismo. Ele fez um subsídio para os agricultores. 12 bilhões de dólares ele teve que alcançar para os agricultores para eles não ficar na pindaíba, né? Senão quebrava a produção lá do meio oeste norte-americano. Então esta é uma das facetas negativas da guerra comercial. E, por outro lado, ele tem tido uma batalha muito grande com relação a empresas chinesas que roubam, né, tecnologia norte-americana. E ele tem conseguido bloquear algumas dessas empresas, né, que elas dependem de componentes norte-americanos, né, e ao mesmo tempo em que elas buscam o componente, elas procuram o segredo industrial ali também. E algumas levaram e ele conseguiu bloquear, né, de algumas dessas empresas chinesas aí que estavam, né, se expandindo nesta área aí. Então, é aquela coisa, né? A guerra está estabelecida, tem os seus prós e tem os seus contras. Mas que a China vai ser a número 1 ou não? Eu não tenho dúvida agora. Os economistas apontam aí que talvez até 2030, por aí, 2035, a China deve passar os Estados Unidos como primeira economia do mundo. Eles investem pesado. Muito, né? Investe pesado. Tem uma disciplina Os caras criam cidade, eles constroem uma cidade sem ninguém, depois eles vão habitar aquela cidade. Aí traz o pessoal lá do interior, que o grande problema era aquele pessoal, o mal mandou tudo para a roça, né? Aí morreu gente adoidado, né, tal, né? Então, hoje com tecnologia tu produz com muito menos gente, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem 3% do pessoal na área agrícola, né? E da sua população.
E a China está adotando também agora, né, essa tecnologia e trazendo as pessoas para as cidades, porque está no seu desenvolvimento industrial, está precisando de mão de obra. Então, o que eles fazem? Eles constroem uma cidade inteirinha, com tudo que precisa, hospital, né, bancos e clubes e shopping, claro, consumo. Mas o comportamento que a China coloca para o mundo já é de um mercado globalizado. A gente está no mercado globalizado, falar sobre barreiras comerciais parece um retrocesso. A China fez agora um evento, né? Chamou todo mundo ali, eu quero um negócio com todo mundo, esses aqui são os meus principais. O Brasil entrou entre os 17 convidados de honra ali, é o nosso maior mercado externo já, a China. Então eu vejo assim só formas de crescimento e bloquear essa questão de copiar. Tu pega hoje um equipamento, tu abre ele e tu copia, então é muito difícil. Mas são tentativas do Trump. É muito difícil tu tentar fechar a porta. É melhor abrir, trocar experiência, se relacionar, melhorar. E a China, tu vê que ela faz isso, né? Ela vem para cá, ela convida para ir lá, eles tem ali a cultura toda diferente deles ali, mas eles são mais receptivos, pelo menos é a minha impressão, do que propriamente o americano que quer, isso fechar todo bolo é meu, ele, né? A fatia maior do bolo a fórmula é minha. Né? Então é a sinalização que a China passa para o mercado. Eu quero negociar com todo mundo. E a China é o grande fenômeno mundial, né? Justamente por ser um regime fechado, um regime comunista, que a eleição se dá só pelos integrantes do partido, mas a economia é aberta. Exato. Ela consegue ter os dois ao mesmo. Tu quer ser empreendedor lá na China, tu vai lá e vai ser empreendedor. Mesmo com uma fechada, né? E eles têm uma coisinha muito boa lá que eles fazem, sabe? O combate à corrupção. É verdade. O combate à corrupção é muito eficiente. E se o nego andou errado ali, o que acontece? Pá! E continha da bala. Vai para a família pagar. A bala que foi usada para liquidar o corrupto, a família vai pagar a conta. Tem que ser assim, né? Muito bem. Mas há pouco o Roger falou, usou a expressão nosso presidente para se referir ao presidente eleito, né? A gente poderia dizer também a nossa oposição. Nossos presidentes são nossos, são os agentes da política. Então, agora há pouco, quando eu vinha para cá, eu estava ouvindo o Reinaldo Azevedo e ele, com aquele jeito estridente dele, às vezes um tanto histérico, né? Ele falava sobre a legitimidade do mandato oposicionista, que é uma obviedade. Assim como o mandato do eleito é legítimo, a oposição obteve nas urnas um mandato legítimo para exercer a sua oposição. Mas ele não disse isso, que eu acho que é importante a gente levar em conta. O mandato que tem o presidente para desempenhar as funções constitucionais não é um mandato para fazer qualquer coisa. Certo? Ele está limitado. E se espera de quem assume a presidência da República que ele desempenhe o seu mandato tendo em vista a realização do bem comum da sociedade. Que ele faça isso. Você cobrará dele que faça isso. Já o mandato da oposição, muitas vezes, é entendido como um mandato restrito para fazer qualquer coisa, inclusive atrapalhar a consecução do bem comum por parte do presidente eleito. Errado. Assim como o mandato do presidente não é para fazer qualquer coisa, o mandato da oposição não é um mandato para ficar todo o tempo atrapalhando a vida do governante. Porque isso é uma conduta irresponsável, do seu ponto de vista político, porque é comportamento de alguém que vai usar do poder legítimo do mandato que tem para se opor à realização do bem comum, para tentar jogar casca de banana no exercício de quem está exercendo o poder, promover intriga, trabalhar contra a imagem do país no exterior, porque todas estas práticas são conhecidas e são repetitivas na nossa existência, e era preciso um pouco mais de maturidade política por parte de quem faz oposição para compreender que o mandato não é para isso. Isto não corresponde ao bom exercício da política. Essa é a pior política possível, é aquela que acaba se envolvendo em corrupção, porque afinal tem que fazer oposição, e para fazer oposição precisa de dinheiro.
se leve isso em conta na hora de avaliar governo e oposição. Ambos têm que estar a serviço do bem da sociedade. Não é um mandato para fazer qualquer coisa, não são mandatos para qualquer coisa. Muito bem. Algair Engenharia. Algair Engenharia é aquela empresa que especializou-se, notabilizou-se construindo lojas em shopping centers, fez o lançamento espetacular do Fly, um prédio aí com estúdios, né, de 37 a 44 metros, totalmente informatizados, um edifício que tem toda uma infraestrutura de apoio, a começar por lojas de conveniência ali no térreo, e depois estendendo-se com biblioteca, com até um serviço de apoio médico, bicicletário com oficina, afinal de contas ali na frente tem uma ciclovia. Estudantes que ficarem por ali podem ir de bicicleta para a PUC ou ir para a URGS, porque o prédio está mais ou menos a meio caminho das duas universidades. Tem lá academia para a movimentação física, salão de festas para a confraternização, uma piscina com vista panorâmica lá no terraço, enfim. O Fly Design Studio, esse empreendimento maravilhoso da Algair Engenharia, tem toda a infraestrutura que você precisa, tanto assim para morar ali, como você tem um empreendimento para investimento. Também alguma coisa para investir, porque o retorno, sem dúvida nenhuma, é grande. Lançamento da Algair Engenharia, tem a sua sede na rua Vila Gran Cabrita, 393, aqui em Porto Alegre. O telefone é o 3339-1250. E para as suas compras, você já sabe, né? E tem que ir naquela rede de supermercados que tem um atendimento todo especial, que tem produtos qualificadíssimos, da melhor qualidade, que tem os preços mais baixos, enfim, que tem tudo para você sair muito feliz de lá com suas compras. Essa é a rede Zafari de supermercados. Essa aí, rede Zafari de supermercados, os melhores produtos. E a auxiliadora predial, essa aí está para auxiliar os condôminos, né, para auxiliar na administração, e síndicos que precisarem, né, de um apoio. A auxiliadora predial está aí, com o seu slogan "Simplificar sua vida é o nosso melhor objetivo". A empresa que tem sede aqui em Porto Alegre, que atende pelo telefone 3216-6100, e que tem também lá a sua filial lá em São Paulo, pelo 11, o prefixo de São Paulo, o 2348-4000. E você pode consultar também auxiliadorapredial.com.br. Queria... desculpa, posso falar? Pode. Eu estou aqui, eu posso... Não caçamos a palavra de ninguém aqui ainda. Não, olha, uma notícia aqui que desanima, né? Senado acaba de aprovar aumento de salário dos ministros do Supremo Tribunal em 16. Federal. Tá bomba. Aprovou nessa quarta o reajuste de 16,38% dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República, de 33.700 passa para 39.200. Não é um bom momento. Claro, eles querem, antes que o Jair assuma a presidência, eles já vão lá mexendo seus pauzinhos para conseguir. E por que 16%, né? Se tu tem uma inflação aí que está em torno de 4%. Não, vamos combinar. Aí né? 16%. 16,38%, só se eles alegram que faz um tempo que não recebem o reajuste. É essa a alegação. É essa a alegação, né? Por isso tão alto. Mas não é o momento, né, Gina? Eu estou com a conta aqui, ó, 5 bilhões aumentaram os subsídios, né? Eu acho que é titular de poder, subsídio de 11 pessoas. E a conta chega a 5 bilhões 315 milhões 285.784 reais. Isso está calculado pelo setor financeiro lá do Senado Federal,
para nós contribuintes, com todas as carreiras afetadas, porque as carreiras jurídicas, elas criaram este mecanismo de proteção recíproca em que os aumentos se desencadeiam e vêm de cima, vêm dos 11 e chegam ao conjunto das cadeiras jurídicas em todos os poderes de Estado. E isso isso é uma conta para 2019, mas é uma conta que se repete em 2020, que se repete em 2021, que se repete como acréscimo que será pago e custeado pela sociedade. Está para acontecer algo semelhante aqui na Assembleia Legislativa. Eu ouvi nesse fim de semana uma entrevista com o presidente da Assembleia, o deputado Marlon, de que ele, assim, claramente dizia que iria se empenhar para aprovar os aumentos dos poderes, dos funcionários dos poderes, aumentando a conta, e que isto era absolutamente necessário e que era uma conduta responsável porque, pasmem, incompetente era a conduta do governo, que não pagava estas contas e não dava aumentos para os seus. Contudo, a Assembleia Legislativa, exercendo competentemente o seu poder, concederia esses aumentos a serem pagos, obviamente, por nós, incompetentes eleitores e pagadores das contas. Complicado a gente começar a discutir uma reforma da Previdência agora, que a gente dá um mau exemplo em alguns pontos. Não sei se é mau exemplo. Não estou dizendo que eles não têm o direito. O problema é a gente discutir, vamos fazer uma reforma da Previdência, que a Previdência aqui está com rombo exagerado. Não estou dizendo que não está, eu acho que está certo. O problema é a gente medidas diferentes, né, para pessoas diferentes, medidas desiguais. Então, o Bolsonaro está fazendo a campanha dele que para ter essa discussão da reforma da Previdência ainda esse ano, né, e a gente discutir reforma da Previdência nesse momento parece um contrassenso para a população. Né? Agora é interessante, né, porque isso aí começaram desde o momento que criaram os reajustes diferenciados por categorias. Eu me lembro que no âmbito federal, no tempo passado, era concedido um reajuste geral para todo mundo, todos os poderes e tal, todo o funcionalismo, ministros, Supremo, etc. e tal. Aí... Que é o correto? Que seria o correto. Um aumento igual para todos, todo ano era concedido um reajuste, base na inflação, um pouquinho acima e tal. Era aquela coisa que não gerava trauma, não gerava esse tipo de distinção e de privilégio, né, para determinados grupos. Né? Cabe lembrar que vai para a sanção agora do Temer, né? Mas foram 41 senadores a favor e 16, parece, não sei, contra. Mas é triste isso, desestimula, mas deixa, na virada do ano, 1º de janeiro, estamos com Bolsonaro e Moro e sua equipe poderosa e os nossos heróis do momento, deixa, porque é desanimador mesmo. Eu concordo que a gente tem que ter esperança, mas também a gente não pode sobrecarregar os novos aqui. Não, eles não vão resolver o problema, mas eles vão conduzir de uma forma ética e segura para nós, pensando no bem-estar de todos. Os novos que chegaram ao poder com o discurso, eu sei como é que se faz, porque eu já fiz, porque eu sei como é que é, isso aí está mal feito, porque não estão fazendo como eu fiz, que eu sei como é que se faz, e essa coisa. Mas não diz exatamente, mas e o dinheiro vai sair exatamente da onde? Que não tem resposta para essa perguntinha básica. Quando sentarem na cadeira, eles vão ver que as coisas são diferentes, porque acontecem coisas como esta. Decisões legislativas contra o evidente interesse público, contra a racionalidade, por exemplo, da necessidade de aprovar uma reforma da Previdência, como disseste muito bem. Como é que vai legitimar uma reforma da Previdência depois de o mesmo Poder Legislativo fazer isso em benefício daqueles que ganham mais? Estas coisas acontecem. Olha, a esperança que eu vejo lá no horizonte é que a renovação que aconteceu para a próxima legislatura, a partir de 1º de fevereiro. Sim, fevereiro é... 1º de fevereiro, a posse dos novos deputados. E senadores, que esta legislatura venha com um pouco mais de sensibilidade para os problemas do país, do que esse grupo que está saindo agora. Tenha santa paciência,
Mas, por favor, será que o mandato lhes foi dado para isto? Mas eu acho que são pessoas de uma leva nova agora. Pois né? é, minha esperança é que venha na leva nova. É uma leva Porque nova. quantas vezes eu vi tomarem os parlamentos, tanto no município, no estado, na União, tomarem decisões contra o interesse público para atender demanda de galeria. Quer dizer, vamos continuar com deputados que acham que o cidadão contribuinte tem que pagar todas as contas para que ele, no exercício e no desempenho do seu poder, possa distribuir benefícios com o nosso dinheiro, que depois lhe darão votos. Não, escuta aqui, meu amigo, a transação não é essa. A transação é que o senhor defenda o interesse meu do contribuinte. Para isso que foi. Para isso que o senhor foi eleito. Para isso, foi esse o objetivo. Eu gostaria de entender essa forma, da lei da responsabilidade fiscal. Dos 27 estados, 17 não cumprem, né? O Rio Grande do Sul é um dos que está mais fora, 80 e poucos % da receita é gasto com a folha, né? O aumento dos ministros reflete no estado também, porque tem um percentual... É o efeito cascata. É o efeito cascata, vai aumentar esse nosso déficit. Qual é a solução para essa situação? Já está defasado, vai defasar mais. Não, né? desses Então, 5 bilhões que eu li, 3,5 são conta dos estados. Sim. O impacto é maior nos estados. Então, como o nosso governador, novo governador, o Leite, vai resolver uma situação dessa que já estava ruim, vai ficar pior. Bom, mas E aí não adianta dizer que lá em Pelotas eu fazia assim ou assim. mãos à obra, se elegeu, ganhou, mãos à obra, né? Sim. Vai lá. Abraçou o urso, Abraçou, agora vai. Mas num ponto aqui, deixa eu fazer um parênteses. A gente falou ali de oposição, né? Essa questão, e eu acho que tem que ter, e faz parte do jogo democrático a oposição, mas eu vejo um pouquinho mais de civilidade. Digamos aqui no estado, já teve a comunicação, já tem o gabinete de transição, então já está começando, parece mais harmônico do que antigamente, né? Isso não é uma já teve em outras vezes, mas não é tão Eu acho que no estado foi mais saudável, né? Isso que tu Mas é que a quiseste oposição dizer. radical não será feita pelo governo que sai. Isso, eu te entendo. Nós sabemos. Não é bem por eles, né? Mas... Muito bem. Queria mandar um abraço para eu alguém? quero mandar um beijo para a família dos meus amigos do coração, que é Fernando Luiz Coelho Silva, Márcia Lippert, advogados brilhantes, meus amigos e pais do Augusto e do Francisco, que está fazendo hoje 7 aninhos. Beijos para vocês. Eu disse que ia fazer coraçãozinho, amo vocês. Mas tudo advogado aí. Né? Tudo advogados. Os dois são casados. Ele foi até professor na PUC muitos anos e ela foi minha colega na PUC. Conhecemos com 17 anos. Hoje é minha irmã, assim, e advogados todos. Muito bem. Nós estamos chegando ao final e temos mais 3 minutos. Podemos botar... Então vamos lá. Tem. Vou falar do mais horroroso cavalo de Troia já produzido no Brasil, que se chama Enem. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Horroroso. Uma concepção do ministro Haddad, que criou esse monstrengo que desempenha um papel que eu imagino que poucos países totalitários tenham algo tão horroroso quanto é o exame Enem, que é um exame que é feito e produzido por um grupo de burocratas da educação, que passa a determinar esse grupinho, mas veja que coisa escandalosa, esse grupinho passa a determinar os conteúdos que terão que ser ensinados em todas as escolas de primeiro e segundo grau do Brasil, para que os alunos sejam aprovados em conformidade com a cabecinha, com o talante, com as ideias políticas, com as concepções desses burocratas. Como este último exame, que tem essa coisa horrorosa da linguagem pajubá, que é a linguagem dos prostíbulos LGBTI, não sei mais que outras letras, mas, meu Deus, mas o que isso tem que fazer numa prova, num exame de qualificação dos estudantes brasileiros? E isso é uma parte do problema, porque em todos os outros itens da prova, onde não é conhecimento científico, está totalmente infiltrada a ideologia de posição política perante os problemas nacionais.
Mas o que é isso, senhor? Perderam a noção. Onde fomos parar? Onde fomos parar? Isso é um desrespeito à inteligência das pessoas e ao verdadeiro papel da educação. É abuso. Abuso puro e simples. Isso tem que... Bolsonaro, acaba com esse troço. Tem que acabar. Os estudantes se preparam, estudam inglês, estudam francês. Pra depois vir enfrentar uma prova enfrentar do idioma pajubá. Está adicionalizado isso. Está adicionalizado isso, me disseram. Não sei se é piada, mas que está adicionalizado num documento chamado Dicionária Aurélia. Que beleza. Muito bem, chegamos ao fim. Agradecemos a sua companhia, queremos ela amanhã novamente, 19 horas, quando a atividade volta ao ar. Até lá, uma boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.